Para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez estamos aqui para transmitir uma mensagem de Deus para o teu coração, para o nosso elevo espiritual. Quem tem o prazer de cumprimentar os amados irmãos e amigos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o seu irmão pastor Carlos de Oliveira. Nós iremos nessa tarde, nesse dia maravilhoso, meditar em alguns versículos da palavra de Deus. Quero orar nesse momento, pedindo que o Senhor nos dê a sua graça, nos dê a sua bênção, nos dê a sua vitória. Senhor nosso Pai e nosso Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, eu agradeço pela oportunidade para que pudéssemos estar mais uma vez fazendo essa transmissão através da tua santa e bendita palavra, uma mensagem do Senhor para os nossos corações. Peço, meu Deus, que o Senhor fale conosco, nos dê a inspiração divina, que o Espírito do Senhor possa nos dirigir. Amém. Graças a Deus. Irmãos, estamos aqui mais uma vez com a palavra de Deus para nós meditarmos. E eu quero ler com vocês no capítulo 9 do Evangelho segundo João. Fala a respeito da cura de um cego de nascença. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se, e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. Aleluia. Meus amados irmãos, meus amigos, mais um dos milagres gloriosos do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui, através dessa leitura, quando Jesus viu um homem que era cego de nascença. E então seus discípulos perguntaram: quem é que pecou para que ele houvesse ter nascido cego? Se ele mesmo tinha pecado, ou foram seus pais que pecaram? Jesus disse: nem ele pecou, nem seus pais.
Porque muitas vezes as pessoas acham que os filhos têm que pagar pela culpa dos pais. Mas diante de Deus, cada um dá conta de si. Às vezes sim, pode ser que algum filho, ao nascer, nasça até doente, por culpa do pai ou da mãe, mas não no sentido de ser um castigo de Deus por sua vida espiritual. Não. Às vezes o pai ou a mãe está doente, vive uma vida desregrada. Então, quando a mãe ou o pai tem o filho, então o filho pode nascer doente por culpa da mãe, por culpa do pai, mas não no sentido de esse pai ou essa mãe ter culpa diante de Deus e Deus permitir que uma criança nasça doente por culpa do pai ou da mãe. Se uma criança nasce doente por culpa do pai e da mãe, é somente pela vida física, biológica, por doença transmissível, e tanto outro. Se uma mãe tiver com o vírus do HIV, é claro que uma criança vai nascer doente por culpa da sua mãe ou do seu pai. Mas esse aqui não era o caso. A pergunta que aqueles discípulos fazem para Jesus Cristo era no sentido espiritual. Se aquele homem nasceu cego, por causa de alguma maldade que ele fez, por causa de algum pecado. Eles tinham isso dentro da sua mente. E muitos, até nos nossos dias, ainda dizem que quando uma pessoa nasce, ou nasce doente, com problema, está pagando alguma coisa que fez na outra vida. Isso aí não tem nada a ver com o ensinamento da palavra de Deus. Nada a ver com o Evangelho. Isso aí não existe, nas verdades de Deus. Então Jesus disse, olha, nem ele pecou, nem seu pai pecou. Agora, ele nasceu assim. Aquele homem, por incrível que pareça, nasceu cego. Porque Deus quis que ele nascesse cego para fazer um milagre na vida dele. Que interessante. Como que Deus, na sua soberania, tinha preparado, sem ninguém saber. Mas quando aquele homem nasceu cego de nascença, ele foi como um vaso preparado. Aquela cegueira foi permitido por Deus, porque Deus haveria de, através daquela doença, através daquele mal, fazer um milagre na vida dele e glorificar o nome dele. Então foi isso que Jesus disse. Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Irmãos, às vezes as pessoas não querem acreditar que isso pode acontecer, mas eu quero ler com vocês, antes de nós continuarmos, mais uns versículos da palavra de Deus, que está em Êxodo, no capítulo 4, e o versículo 10. Agora, tem coisas, irmãos, que nós conhecemos porque Deus nos deu o conhecimento, mas tem coisa que nós não sabemos.
quando nós sabemos uma coisa de acordo com as Escrituras, então nós devemos comentar e ensinar. Mas quando a Bíblia para e não dá mais revelação, nós temos que parar também. É melhor dizer, olha, eu não sei, isso é uma coisa que Deus reservou para ele, do que nós começarmos então a acrescentar aquilo que nós achamos que devia ser. Se você perguntar para mim, por que esse homem nasceu cego? Bom, aqui tem a resposta. Jesus disse, ele nasceu cego porque Deus permitiu, ele já foi preparado por Deus, no plano de Deus, ele tinha que nascer cego, porque através dele, através desse milagre, Deus iria ser glorificado. Agora, você pode perguntar, mas tem tantas pessoas que nascem doentes, mas nos nossos dias, tem irmãos e irmãs, casais, homens, mulheres de Deus, abençoados, e muitas vezes nasce um filho com certa deficiência, e agora? Às vezes a pessoa diz, não, foi pecado, não, é o diabo, também não. E eu vejo pessoas dizer, não, Deus não permite ninguém nascer. Permite sim. Agora, por que eu não sei? Porque eu não sei. E nós, quando nós sabemos, de acordo com as Escrituras, nós podemos dizer, por causa disso, disso e disso, mostrar nas Escrituras. Quando a Escritura não nos dá luz de conhecimento, é melhor dizer, olha, eu não sei. Isso aí é uma coisa que Deus reservou para ele. A Bíblia diz, Deuteronômio 29, 29, que as coisas reveladas são para nós, mas as encobertas são para Deus. Agora, que Deus permite pessoas nascerem com certa deficiência, permite. O homem ou a mulher pode ser cheio do Espírito Santo e às vezes acontecer. E agora, o que fazer? Por isso eu quero que você leia comigo em Êxodo capítulo 4, versículo 10, que está escrito assim: Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora e serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Então, irmão, Deus está falando para Moisés. Quando Deus manda Moisés ir falar com o faraó, Moisés diz que ele não é eloquente, ele não saberia falar palavras bonitas, bem colocadas diante de faraó, e vai discutindo com Deus. Até o momento em que Deus lhe dá uma repreensão. E o Senhor diz para ele, quem fez a boca do homem? Quem fez a boca do ser humano? Quem fez o mudo ou o surdo, ou o que vê ou o cego? Não sou eu, Senhor? Então nós está aqui. O que Jesus falou, depois de tanto tempo, que aquele homem cego, ele tinha nascido cego, porque era um plano que Deus tinha para fazer na vida dele. E através daquele milagre, manifestar a obra de Deus. Então foi um milagre muito grande, porque a Bíblia nos diz que depois, quando aquele homem foi curado,
Ninguém acreditava que era o mesmo cego que havia nascido cego. E eles não acreditavam, por quê? Porque é impossível isso acontecer. Não tem condição. E até nos dias de hoje, irmãos, tem pessoas que perdem a visão e o médico lhe diz: olha, não tem mais jeito. Tem outros que nascem já cego e a medicina diz: olha, não tem mais jeito. Agora, até aqui eu paro. Eu não posso dizer para você por que isso acontece na vida das pessoas. Por que acontece? Eu não sei. Mas eu sei que todas as coisas estão no comando de Deus. E aqui nós vemos que quando viram aquele homem que agora estava enxergando, eles ficaram muito admirados, não queriam de forma alguma acreditar que era o mesmo cego. E a Bíblia diz que perguntaram para ele, né? Perguntaram para ele. Então no versículo 8 diz assim: então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego diziam: não é esse aquele que estava sentado e mendigava? As pessoas conheciam ele. Desde criança, nasceu cego, sentado, pedindo esmola, mendigando. Uns diziam: é ele mesmo. Outros diziam: olha, parece com ele. Mas ele dizia: sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Sou eu, o cego que vocês conhecem. Só que agora não sou mais cego. Eu era o cego, não sou mais. E aí perguntaram para ele: como é que você está enxergando? Então vocês vejam que essa obra de Deus foi muito gloriosa. Como você está enxergando? Como você está vendo? Quem abriu seus olhos? Ele respondeu: um homem chamado Jesus. Aleluia. Um homem chamado Jesus. Esse homem chamado Jesus faz mesmo maravilhas, glória a Deus. Você também tem alguma coisa que podia dizer para alguém, quando alguém lhe perguntar: quem deu essa bênção? Quem fez esse milagre na sua vida? Quem fez esse milagre no seu lar, nos seus negócios? Você também pode dizer: um homem chamado Jesus. Aleluia. E desde aquela época até hoje, e até o dia em que Jesus vem buscar a sua igreja, muitos, olha, incontável, não vou dizer nem milhões, porque é muito mais, muitas pessoas irão repetir igual esse homem que era cego, dizer: um homem chamado Jesus, o Senhor Jesus Cristo, ele abriu os meus olhos. Você pode dizer: Jesus me curou, né? Também, que se alguém lhe perguntar, você pode dizer: olha, foi o Senhor Jesus. E quando aquele homem dizia para as pessoas que fora Jesus, a Bíblia diz que perguntaram para ele: onde está esse Jesus? Cadê ele? O cego disse: eu não sei. Porque enquanto ele foi lavar os seus olhos lá no tanque que Jesus tinha passado aquele lodo feito com saliva, Jesus foi embora. Ele não via, ele não sabia quem é. Ele disse: eu não sei quem é. Eu não vi. Só que perguntou para ele: mas como foi que aconteceu? Ele repetia: olha, Jesus, o homem passou lodo nos meus olhos, mandou lavar, lavei, voltei enxergando. Mas nós vemos que os fariseus pegaram aquele homem e foram até a casa dos seus pais, né? A Bíblia diz que por causa disso, por ser sábado, eles perguntaram também:
Como é que você viu? E aquele homem estava cansado de falar, não é? Porque se eles quisessem saber realmente para glorificar a Deus, para também honrar a Jesus Cristo, aquele homem, eu não sei como é o nome dele, então eu estou chamando de cego, aquele homem que antes fora cego, podia dizer, não, Jesus me curou. Mas eles estavam falando isso para criticar a Jesus Cristo. E a Bíblia diz que eles começaram, os fariseus, a discutir entre si e voltaram a perguntar para ele. Tornaram, pois, a dizer ao cego, tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu, olha, é um profeta, é um homem de Deus, porque só Deus pode fazer essas coisas. Irmãos, mas eles não acreditaram, pegaram aquele homem, foram até a casa, o milagre era muito grande. Perguntaram para os seus pais, escuta, esse é o seu filho que era cego? E como que ele está enxergando agora? Seus pais disseram, olha, que é nosso filho, é o nosso filho. Que era cego de nascença. Como ele está enxergando e abrindo os olhos, pergunta para ele, nós não sabemos. E perguntaram para ele, e ele ficou meio revoltado, disse, eu já falei para vocês, vocês não acreditam, eu já disse para vocês que foi Jesus Cristo, eu já disse como ele fez. Irmãos, no versículo 32, eu vou ler esse versículo, diz assim, aquele homem, diz aqui, ó, respondeu e disse, no versículo, vou ler do versículo 29 em diante, os fariseus dizendo para aquele homem que recebeu esse milagre, nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhe, nisto pois está a maravilha, que vós não sabeis de onde ele é, e me abrisse os olhos. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Deus não ouve no sentido de fazer um milagre para aquelas pessoas que não têm temor ao nome dele. Mesmo sabendo que Deus é glorioso, bom e poderoso, eles não têm temor a Deus, não respeitam a Deus, blasfemam de Deus, blasfemam de Jesus Cristo. Então, Deus não ouve a esses pecadores. Por quê? Porque a Bíblia diz que há uma separação entre Deus e os homens. O pecado separa. Para que Deus possa ouvir-me a mim e a você, só tem uma coisa que liga você com Deus e eu com Deus e qualquer pessoa com Deus. A Bíblia diz que entre nós e Deus está Jesus Cristo. Deus só pode nos ouvir através de Jesus Cristo, através de Jesus. Quando você ora em nome de Jesus Cristo, Deus te ouve. Por quê? Porque se você sabe que o nome de Jesus é o meio pelo qual você deve orar, é porque você crê em Jesus, você aceitou a Jesus e os teus pecados foram perdoados. Então entre nós e Deus está Jesus Cristo. Então quando a pessoa não aceita Jesus, ou quando uma pessoa pede para Deus em outro nome, de qualquer forma, Deus não ouve no sentido de responder, mas para aqueles que creem em Jesus, Jesus disse, olha, se vocês pedirem alguma coisa ao meu Pai,
em meu nome, Ele vos dará. Se você pedir alguma coisa para Deus, em nome de Jesus Cristo, conhecendo a Jesus, que é o mediador entre Deus e os homens, e você crendo, e você pede, então Deus te dá. Se você pedir alguma coisa ao meu Pai em meu nome, Ele te dá. Mas Jesus disse outra coisa também. E se você pedir alguma coisa para mim, para Jesus, no meu nome, no próprio nome de Jesus, Ele disse, eu também farei. Então, meus irmãos, aí no versículo 32, está escrito assim: desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. E até os dias de hoje, nós nunca sabemos que Deus faz. Agora, independente de Deus, nunca se ouviu. As pessoas nascem com essa deficiência e é desenganado, e só Deus pode fazer o milagre. Só Jesus Cristo, não só essa deficiência, como qualquer outra. Deus pode. Não importa se a pessoa nasceu. A Bíblia nos diz que tinha um homem que nasceu também paralítico e era colocado para pedir esmola na porta do templo lá, chamado Formosa. E no dia em que o apóstolo, 2 deles iam passando para ir ao templo, era 3 horas da tarde, para a oração, Pedro e João. Então aquele homem estendeu a mão e pediu para eles uma esmola. Ele também pediu esmola porque era doente. E a Bíblia nos diz que aquele homem também era de nascença, ele era coxo, nasceu desse jeito, era coxo. E a Bíblia diz que aquele homem coxo tinha 40 anos. Esse aqui, cego, a Bíblia não diz a sua idade, mas é um adulto. Porque os próprios pais dizem, olha, ele tem idade, pergunta para ele. Agora, esse coxo, a Bíblia diz que ele tinha 40 anos e nasceu coxo. Mas com a oração intercessória em nome de Jesus Cristo, Pedro e João orou por ele e Deus curou ele. Então, irmãos, esses milagres Jesus fez, faz e vai continuar fazendo, mas é coisa que só Deus pode fazer. Está a lei da medicina, está a lei de qualquer sabedoria humana. Desde o princípio do mundo, disse aquele homem que era cego, desde o princípio do mundo nunca se ouviu que um homem nascido cego tinha voltado a enxergar. E ainda vocês não acreditam. Então, irmãos, nós vemos que quando Jesus disse que aquele homem nasceu cego para que se manifestasse nele as obras de Deus. Agora eu pergunto, muitas vezes a gente quer que Deus faça milagre, é claro, mas para Deus fazer milagre, as pessoas têm que vir pedir um milagre. Então essa é a nossa obrigação, de falar para as pessoas. Jesus continua curando, Jesus continua libertando, Jesus continua fazendo os milagres. Não é igreja, não é o pastor, não é missionário, não é apóstolo, não, é o Senhor Jesus Cristo. Não é a igreja A ou B, não, é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo não é propriedade de nenhuma religião. Jesus Cristo não é propriedade de igreja. Jesus Cristo não é propriedade de pastor. Não. Jesus Cristo é o Salvador de todos aqueles que nele crê. E ele opera aonde? Ele disse, onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas no meu nome, disse Jesus Cristo,
eu estarei ali. E aonde está Jesus Cristo, a gente pode pedir. Por quê, irmãos? Porque quando Deus faz um milagre, nós temos que falar igual disse Pedro e João. Não é pela nossa virtude. Não é pela virtude daquele pastor. Não é pela virtude daquele bispo ou daquele apóstolo, não. Ele diz, é pelo nome de Jesus Cristo. Então ninguém tem que tomar essa glória para si. E nem também ligar Jesus Cristo ao nome de uma igreja. Igreja não tem nada a ver com isso. Igreja é lugar de adorar a Deus, mas quem faz o milagre é o Senhor Jesus Cristo. Esse homem recebeu o milagre no meio da rua. Ele estava pedindo esmola, não foi dentro do templo. E Jesus curou ele. Então, Jesus abençoa você aí na sua casa, no seu local de trabalho, andando pelas ruas, não importa. Se você pedir, Jesus vai te dar, Ele vai te abençoar. Agora também, se muitas vezes acontece de uma pessoa numa família nascer com deficiência, mesmo sendo servos de Deus, se você perguntar para mim por quê, eu vou dizer para você, olha, eu não sei. Não é atribuir isso à falta, não, é porque o irmão estava no pecado, é porque pecou, é porque é o diabo. Irmãos, isso é um perigo. É melhor dizer eu não sei do que falar uma coisa que não está escrito na Bíblia. Agora eu mostrei para vocês aqui quando o próprio Deus disse para Moisés, eu faço a boca do homem, eu faço mudo, eu faço surdo e eu faço cego. Está lá, Êxodo, capítulo 4, versículo 10, versículo 12. Há coisas que nós conhecemos, então nós pregamos e ensinamos, porque Deus revelou através das Escrituras. Há coisas que Deus guardou só para Ele, então nós temos que respeitar. É melhor dizer, não sei, é mistério de Deus. O que é mistério? Mistério é aquilo que nós não conhecemos. Do que ficar falando coisa, querer mudar até certas coisas que estão na Bíblia, porque isso nos causa dificuldade diante da fé daquele que nos ouve e até diante daquilo que nós pregamos que não tem nada a ver com a Bíblia. Então, o que nós temos que fazer? Jesus disse que para aquele homem cego, foi uma obra que Deus tinha que fazer na vida dele para manifestar nele a obra de Deus. E foi feita essa grande obra. E aqui está escrito, nós sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse Ele ouve. Por isso, irmão, nós temos que orar. Irmã e irmão, você é um homem, uma mulher temente a Deus. Então, se você orar, Deus ouve a sua oração. Você pode pedir para Deus fazer milagre, para Deus abençoar, para Deus dar vitória, porque está aqui nas Escrituras que Deus nos ouve. Então, irmãos, nós vamos fazer uma oração. O que você precisa, pede para Jesus Cristo. A Bíblia diz que quando nós oramos, a Bíblia diz que se dois concordar acerca de qualquer coisa que pedir ao Pai que está no céu, Ele nos dará. Agora, eu não vou dizer para você que eu vou te oferecer alguma coisa para você pôr na sua casa para te abençoar. Eu nunca vou fazer isso, porque seria uma superstição. O que você precisa para te abençoar já está na sua casa.
e não nas paredes, está em você. Você é templo do Espírito Santo. Se você que é templo do Espírito Santo não confia, vai confiar no que mais? Se eu não confio que Deus ouve a minha oração e Ele está na minha vida, no que eu vou confiar mais? Então, irmãos, todo o resto é superstição. E que muitas vezes, irmãos, o povo é ensinado. E em vez da fé aumentar, diminui. E eu quero dizer para você, Deus pode te abençoar agora aí. Se você está precisando de uma cura, Deus pode te curar. Se você quer uma bênção para a tua família, Deus pode abençoar. Se você quer um milagre, Deus pode te dar. Aleluia! Glória ao nome de Jesus Cristo. Você tem que crer num Deus que você não está vendo, mas que você pode sentir a sua presença. E você pode perceber Ele, porque Ele manifesta a sua glória fazendo acontecer milagres, glória a Jesus. Então não deposita a tua fé em nada além do nome de Jesus Cristo, além de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Pai, aleluia, nosso Deus, Senhor Jesus Cristo, preguei a tua palavra. Meu Deus, preguei a tua mensagem. E eu sei, Pai, que tem pessoas acreditando no poder do teu nome, Jesus Cristo, para receber um milagre, para receber uma cura e uma vitória. Ó Senhor, estende as tuas mãos no sentido de arrancar a doença, de arrancar a enfermidade, de fazer um milagre acontecer na vida dos teus filhos, das tuas filhas, dentro do seu lar, na sua vida física, financeira. Pai bendito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Agradeço a Deus por essa oportunidade que Deus nos deu para estarmos aqui mais uma vez transmitindo a mensagem de Deus. Mas você também pode nos acompanhar no YouTube, né? Se você também pode até se inscrever para receber nossas mensagens. Pastor Profeta Carlos de Oliveira. O título é Os Céus Proclamam a Glória de Deus. Também quero agradecer aos irmãos que estão nos acompanhando pela Rádio Opus. Deus abençoe a cada um de vocês. Se Deus permitir, e eu peço que Deus nos permita, amanhã estaremos novamente aqui, às 18 horas. Deus abençoe a cada um de vocês. E eu me despeço dizendo que o amor de nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja em teu coração. A paz do Senhor. Até amanhã, se Deus permitir.